Bom, eu pretendo mostrar para vocês alguma coisa sobre geometria molecular. Para a gente estudar geometria molecular, vamos começar considerando que uma nuvem eletrônica é uma ligação simples. Ou então, uma ligação dupla também é uma nuvem. Uma ligação tripla também é uma nuvem. Uma ligação dativa, uma nuvem. Um par de elétrons sem compartilhar também é uma nuvem. Para tentar entender isso melhor, eu coloco aqui algumas estruturas para vocês e nós vamos tentar definir quantas nuvens há em cada conjuntinho aqui. Vamos começar por essa daqui, o carbono tem uma dupla para um lado, uma dupla para a direita, uma dupla para a esquerda. Cada dupla ligação corresponde a uma nuvem. Por ter duas duplas, esse carbono tem que ter duas nuvens. Assim como esse outro carbono, olha, ele tem uma tripla. Essa tripla ligação corresponde a uma nuvem. Essa simples ligação corresponde a uma nuvem. Então, nessas duas estruturas eu tenho duas nuvens eletrônicas ao redor do átomo de carbono. Aqui no átomo de enxofre eu tenho uma dupla e duas dativas. A dativa corresponde a uma nuvem. Por ter duas dativas, eu tenho então duas nuvens. A dupla corresponde também a uma nuvem. Então, total de duplas, 3 duplas. Aqui o enxofre também tem 3 nuvens. Vamos ver. Tem um par de elétrons, uma dupla, uma dativa. Uma dupla é uma nuvem, uma dativa é uma nuvem. Um par de elétrons sem compartilhar também é uma nuvem. Aqui, atentos aqui agora. Uma simples é uma nuvem, duas nuvens. Um par de elétrons sem compartilhar, terceira nuvem, quarta nuvem. Aqui também, em cada um deles, 4 nuvens eletrônicas. As nuvens eletrônicas podem nos ajudar a determinar a geometria de uma molécula. Olha só, quando você tiver duas nuvens eletrônicas ao redor de um central, observa que aqui eu falei central. Se eu falei central, significa um do meio, então tem que ter pelo menos 3 elementos químicos. Quando houver duas nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, nós vamos chamar a geometria de linear. Então aqui, duas moléculas, o CO2, que é o gás carbônico, e o HCN, que é o ácido cianídrico. Olha, o carbono tem uma nuvem, duas nuvens. Olha o carbono de novo, uma nuvem, outra nuvem. Se houver duas nuvens eletrônicas, sempre eu tenho geometria linear. Quando nós tivermos 3 nuvens eletrônicas, tem duas possibilidades. Ou ela pode ser angular, ou ela pode ser trigonal. Vamos ver os dois casos. Olha só, uma nuvem, duas nuvens, 3 nuvens ao redor do enxofre, que é o central. Olha aqui, enxofre, uma nuvem, duas nuvens, 3 nuvens. A diferença do SO2 para o SO3 não é só a geometria, mas sim a quantidade de átomos ao redor do central. Observe, aqui na geometria angular, embora eu tenha 3 nuvens, eu tenho 2 átomos. Sobrou um par eletrônico. Aqui na geometria trigonal, eu tenho uma, duas, 3 nuvens e 3 átomos. Essa diferença é importante. Bom, vamos ver agora com 4 nuvens. Olha só, tem 3 possibilidades de geometria. Pode ser geometria angular, piramidal ou tetraédrica. Vamos ver os exemplos que tudo fica muito mais claro. Observa as 4 nuvens. Olha, uma, duas, 3, 4 nuvens. 4 nuvens. É angular porque eu só tenho 2 átomos. Aqui na piramidal, uma, duas, 3, 4 nuvens. É piramidal porque eu tenho 3 átomos. Aqui eu tenho uma, duas, 3, 4 nuvens e 4 átomos. Por isso eu tenho geometria tetraédrica. Talvez valha a pena você decorar essa sequência, esse slide aqui, talvez ele valha a pena você decorar ele. A maioria das moléculas que caem nos vestibulares são dessas moléculas aqui. Bom, agora, mais raro de acontecer, mas acontece, 5 nuvens eletrônicas, nós vamos ter uma geometria bipirâmide trigonal. E para entender, deixa eu chamar o exemplo, para entender isso, você tem que entender, olha só, vamos por tudo aqui no slide, que o fósforo está fugindo o octeto. Olha, o fósforo está fazendo 5 ligações, está ficando estável com 10 elétrons. Tudo bem, fuga o octeto, é normal. E observe, 5 nuvens eletrônicas, 1, 2, 3, 4, 5 nuvens eletrônicas, isso aqui é uma geometria bipirâmide trigonal. Quando forem 6 nuvens eletrônicas, nós vamos chamar a geometria de octaédrica. Olha o enxofre com 1, 2, 3, 4, 5, 6 nuvens ao redor do central. Observe que também aqui há uma fuga do octeto. Essa
Essas imagens aqui eu consegui na internet. Se você digitar geometria molecular na internet, buscar por imagens, você vai ver algumas coisas. Observe que na geometria linear, o ângulo das ligações é de 180 graus. Na trigonal, o ângulo é de 120. Na tetraédrica, o ângulo é de 109. E a piramidal e a angular fica próximo desse ângulo aqui, 109. A água, por exemplo, que é angular, vamos voltar na água para você ver. A água que é angular, aqui o ângulo entre essas ligações fica em torno de 105 graus. Vamos voltar na imagem. Tá aqui a bipirâmide trigonal, olha só a estrutura. Você poderia ter, por exemplo, o fósforo aqui, um Cl, um Cl, 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 PCl5. E aqui na octaédrica, o enxofre com cada ponta tendo um átomo de flúor. Ok? Talvez seja interessante também você resolver essa lista de exercícios para estudar geometria. Nessa lista que eu vou entregar para vocês, você vai considerar um par eletrônico, uma nuvem, uma ligação simples, uma dupla, uma tripla, uma dativa, um par de elétrons sobrando. De acordo com o número de pares eletrônicos ao redor do átomo central, responda ao tipo de geometria envolvida. Já comecei com algo que não tem átomo central. E se não tem átomo central, geometria linear. Como assim? Vamos ver, ó, H2. Entre o H e o H, não tem átomo central. A ligação entre eles é do tipo simples. Não tem átomo central. Sempre que forem dois átomos, a geometria é linear. Então, observa como vai ser aqui, ó, Cl traço Cl. É assim a estrutura do Cl2. De novo, eu posso dizer que não há átomo central. E se não há átomo central, eu não preciso contar quantos átomos há ligado no central. E direto, geometria linear. Aqui é a mesma coisa, como que é o O2? Com a diferença que aqui entre os átomos a ligação é do tipo dupla. De novo, eu vou dizer que não há central. Não havendo central, não faço conta. Geometria linear novamente. N2, tem que colocar uma tripla. Eu vou ter que inserir por símbolo. E a tripla tá aqui. Tripla ligação. De novo, não há central. Não havendo central, não tem erro. Geometria linear. Aqui, o CO2, o que acontece? CO2 não, CO. No CO, algo especial. Entre o carbono e o oxigênio, há uma dupla ligação. No entanto, o carbono não completa o octeto, então haverá uma dativa. Como essa dativa é difícil de ser expressada, eu vou colocar uma tripla aqui. Lembre que uma delas é dativa. De qualquer forma, há uma dupla e uma dativa. De qualquer forma, há um compartilhamento de elétrons. Novamente, não há átomo central. E, novamente, a geometria é linear. Deixa eu arrumar para ficar bonitinho. HCNs acabamos de fazer. Entre o H e o C, a ligação é simples. Com o nitrogênio, ele fará uma tripla. É o ácido cianídrico. Agora, a central. Vamos tentar responder a questão. Número de pares eletrônicos ao redor do átomo central. A. Quantos pares eletrônicos? Mas espera aí, o que é essa história de pares eletrônicos? Essa história de pares eletrônicos nada mais é, ó, do que as nuvens. Quantos pares eletrônicos nós temos? A, quantas? Duas nuvens. Havendo duas nuvens, quantos átomos há ligado ao redor do central? 2. Então você tem geometria novamente linear. Ok. CO2, o que acontece? Entre o oxigênio e o carbono, a ligação é dupla, tá aqui. Quantas nuvens, gente? Duas duplas, olha, então são duas nuvens. Sendo duas nuvens, são dois átomos ao redor do central. Geometria novamente linear. Opa, mais uma exceção do octeto. O hidrogênio só faz uma ligação. O berílio da família 2A vai ficar estável com 2, fugindo do octeto. Mas, novamente, de qualquer forma, há duas nuvens eletrônicas, dois átomos ao redor do central. Temos agora, então, geometria linear de novo. Então, não mudou nada. Duas nuvens é para guardar. Duas nuvens, linear. Dois átomos, não tem segredo, é linear. Duas nuvens, linear. Tudo começa a ficar um pouco mais complexo aqui. Esse SO2, vamos lembrar, é o S tem um par eletrônico sobrando, não vou conseguir desenhar isso daqui aqui. Vamos vir aqui. Olha o SO2 aqui. Esse é o SO2. Vamos ver se dá certo. Não muito. Ficou fora do lugar, né? Esse SO2 aqui, ó,
Ele tem uma, duas, três nuvens, eu responderia para ele. Ah, aqui, três nuvens eletrônicas. E ao redor do átomo central há dois átomos. Então, você tem aqui uma geometria angular. Vou apagar isso daqui. Nossa. Bom, agora vale a pena você preencher o restante dessa tabela, que está bem longa. Depois de preenchida toda essa tabela, só aí você pode fazer os exercícios do teste. Boa sorte para vocês, espero que tenha dado tudo certo. Então vamos lá.